Deus. Amados, há algumas palavras que elas designam ações diferentes para a mesma coisa. Por exemplo, a palavra fogo. A palavra fogo pode significar algo que consome, que destrói, que traz juízo. A palavra fogo também pode ser usada para se referir àquela ação purificadora, né? O ouro que é purificado pelo fogo, a prata que é purificada pelo fogo. Mas o fogo também pode ser utilizado para significar aquilo que ilumina, ou que aquece, que traz o calor. Então é interessante o uso de uma palavra com designações diferentes. E quando eu pensava sobre isso, nós estamos aí há uma semana de celebrarmos a Páscoa. E eu pensei na palavra cordeiro, porque essa palavra é muito utilizada, é uma das palavras que permeiam essa celebração que nós estaremos celebrando daqui a alguns dias, né? A Páscoa. Então, essa terminologia é muito importante a gente entender que essa palavra não aparece somente nesse evento. Na verdade, há diferentes palavras no grego para definir o significado ou a ação do cordeiro. Quero dizer para os irmãos que Páscoa não tem nada a ver com coelho. Nós falamos do cordeiro. Então, eu gostaria, juntamente com vocês, nessa manhã, de refletir sobre cada uma dessas três palavras, se referindo ao cordeiro, essas palavras utilizadas para designar o cordeiro e como que cada uma delas se aplica a Jesus, bem como o impacto de cada uma delas num dado momento da história. Então, o tema da nossa mensagem de hoje é o Cordeiro 3 em 1. O Cordeiro 3 em 1. Nós vamos falar sobre as três palavras distintas no grego que definem cordeiro. E eu creio que você vai ser muito abençoado com essa mensagem. Vamos lá, a primeira palavra para definir cordeiro, mas eu quero também fazer aqui um paralelo da jornada, da saída de Israel do Egito, toda a sua saga, a sua jornada até a terra prometida, e fazer um paralelo também com a nossa caminhada, a nossa jornada com Cristo, desde a nossa libertação do mundo até o reinado com Cristo e o impacto do Cordeiro em cada uma das etapas da nossa jornada. Então vamos lá, a primeira palavra que define Cordeiro é a palavra grega passa. Na verdade, essa palavra, ela foi uma palavra assim, tomada, emprestado do hebraico. Tem uma palavra no hebraico que é a palavra Pessah, que significava o animal do sacrifício da Páscoa, o animal que era oferecido por aquela ocasião. E aí eles traduziram, mantendo mais ou menos parecida a palavra para o grego, passa. E essa palavra fala do momento da libertação de Israel. Então, o Pessah, o passa, fala do Cordeiro da libertação. Repita comigo, o Cordeiro da libertação. Muito bem, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, o apóstolo Paulo vai falar, dizendo assim: joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Aí a expressão Cordeiro Pascal é Páscoa. Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado ou foi imolado. Queridos, essa palavra passa, ela acontece num contexto quando Israel era escravo no Egito. Vocês conhecem a história. O Senhor envia Moisés para libertar o povo que estava debaixo de um jugo do tacão do faraó.
E aí vocês conhecem a história que 10 pragas foram aplicadas, né? As águas que se tornaram em sangue, depois a praga das rãs, depois a praga dos piolhos, depois teve a praga dos gafanhotos, a praga do granizo, a praga das úlceras nos animais, depois a praga das trevas, enfim, todas aquelas pragas que vieram, até que, depois da 9ª praga, o Senhor deu uma orientação a Moisés que ele deveria comunicar a todas as famílias de Israel que estavam no Egito, que no 10º dia daquele mês, que seria o primeiro mês para os israelitas, eles deveriam separar o cordeiro, o Páscoa. Eles deveriam separar aquele animalzinho, e aquele animalzinho deveria ter 1 ano, ser macho e não possuir nenhum defeito. E aquele animalzinho ficaria ali na casa. Cada família separaria um animal, e aquele animal ficaria ali até o 14º dia, quando ele seria sacrificado, e o sangue daquele animal seria aplicado nos batentes das portas de cada casa. Porque o Senhor disse: naquela noite eu passarei pelo Egito, e a casa onde eu ver a marca, onde eu vir a marca do sangue do cordeiro, do Pessah, aquela casa eu protegerei, e eu trarei juízo sobre a terra do Egito, e haverá morte em todas as casas, exceto nas casas onde há a marca do sangue do Pessah, ou do Páscoa, do cordeiro da Páscoa, do Páscoa, né? E assim aconteceu. Então esse cordeiro, essa primeira palavra que trata desse cordeiro, é uma palavra que fala do cordeiro que trouxe proteção contra o juízo, contra a morte, porque no dia seguinte, quando o Egito despertou, havia morte em todas as casas do Egito, exceto nas casas dos israelitas, porque estavam marcadas com o sangue do cordeiro, do Páscoa. Então houve esse cordeiro que trouxe a proteção contra o juízo, mas também esse cordeiro é o cordeiro da libertação, porque por causa dessa 10ª praga, finalmente o faraó diz: vão embora dessa terra. É por causa dessa 10ª praga que aconteceu, que os israelitas puderam sair de mais de 400 anos na terra do Egito, rumo ao deserto do Sinai, e ali o Mar Vermelho se abre, eles cruzam, o exército do faraó tenta ir atrás, capturá-los, mas ele é derrotado quando as águas do Mar Vermelho se fecham sobre ele. Então essa etapa, queridos, desse primeiro uso da palavra para cordeiro, é a etapa que trata da libertação, do resgate. E a gente vê que o Egito, ele tem, aquele evento que aconteceu no Egito, tem toda uma simbologia também para a nossa vida. O Egito significa o mundo de pecado, aquele mundo onde as pessoas estão presas no pecado, onde Satanás, que é um arquétipo de Faraó, ele oprime, ele é cruel, ele domina através do pecado, ele mantém as pessoas presas, e você tem então o povo de Israel, que significa o povo da aliança, o povo que tem uma aliança, o povo que é marcado pelo sangue do cordeiro, e o sangue do cordeiro, esse cordeiro passa, como Paulo falou, é Cristo, é Jesus, o nosso cordeiro pascal. E aí nós vamos encontrar em Colossenses capítulo 1, verso 13, uma definição muito clara do que foi essa libertação. Assim como o Senhor mandou Moisés para o Egito e tirou o povo de lá por meio do sacrifício do cordeiro, o povo pôde sair, ser transportado do Egito até o Monte Sinai, onde o povo vai encontrar com Deus. Nós encontramos em Colossenses 1,13 que Ele, Jesus, nos libertou do poder das trevas, do poder de Satanás, do poder da prisão do Egito, e nos transportou para o reino do seu Filho amado.
Glória a Deus. Esse é o momento de você dar um glória a Deus bem forte, porque foi isso que Ele fez por você e por mim. O Cordeiro da libertação, o Cordeiro que nos livra do juízo da morte eterna. Sabe por que você está aqui? Porque Jesus, o Cordeiro de Deus, foi imolado. Ele foi separado. E é interessante que hoje nós estamos falando aí de poucos dias antes da morte de Jesus. Hoje é conhecido como Domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém, e na verdade a entrada dele, ele se apresenta ali diante dos sacerdotes, ele se apresenta diante de todo o povo, e naqueles dias que antecederam a sua morte, ele foi confrontado de todas as formas, pelos judeus, pelos líderes religiosos, pelo povo, e nada se encontrou contra ele, ao ponto de quando ele é levado diante de Pilatos lava as mãos e diz publicamente: eu não encontrei nesse homem culpa alguma. Ou seja, o Cordeiro perfeito, sem defeito, sem mancha. Mas temos uma outra palavra para definir a palavra Cordeiro. É a palavra grega amnós. A primeira palavra é passa, de onde vem a nossa palavra Páscoa. A segunda palavra é amnós. E se passa significa o Cordeiro da libertação, ou o Cordeiro que livra do juízo. Amnós significa o Cordeiro da expiação. Pastor André, o que é essa palavra expiação? A palavra expiação significa remoção de culpa, significa purificação do pecado. Quando diz que fomos expiados, significa que a culpa que nós tínhamos pelos nossos pecados foi removida. Esse ato de expiação, para que pudesse acontecer, um cordeiro tinha que ser sacrificado. Então, em João capítulo 1, verso 29, quando João Batista está batizando as pessoas que vêm até ele ali no Rio Jordão, Jesus aparece e vai se aproximando, e quando João Batista o vê, João 29, ele declara: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui a palavra para cordeiro é amnós, é a palavra grega que significa o Cordeiro da expiação, o Cordeiro que remove a nossa culpa. Então aqui fala de uma etapa do nosso encontro e do nosso relacionamento com Deus. Preste atenção, o Cordeiro da Páscoa é como que o passaporte para a nossa saída da escravidão, para a nossa saída do Egito, para o nosso livramento da morte e do juízo que veio. Agora, o amnós fala de uma outra etapa, porque Israel sai do Egito, atravessa pelo Mar Vermelho e ele vai de encontro à montanha de Deus, ao Monte Sinai, que representava a presença de Deus, onde ali o Senhor se revela a todo o povo, onde o Senhor fala com o povo, e ali o Senhor estabelece critérios para que o povo pudesse ter um relacionamento com Ele, porque Deus é santo, puro, perfeito, nele não há mácula, não há mancha, não há pecado, e nós, seres humanos, somos pecadores. Então, como que Deus teria um relacionamento com o povo pecador? Então Ele estabeleceu todo aquele ritual, onde um animal era oferecido como sacrifício quando as pessoas pecavam. Cada vez que as pessoas pecavam, elas tinham que vir até o sacerdote, oferecer um cordeiro, e aquele animal, ele era sacrificado, o sangue era derramado como expiação, ou seja, ao invés do nosso sangue ser derramado pelos pecados que nós cometemos, nós temos ali um sacrifício vicário, um sacrifício substituto. O animal morre em nosso lugar, o cordeiro assume a nossa culpa, porque a mão era colocada sobre a cabeça do animal e os pecados que nós cometemos era transferido para aquele animal. Então o cordeiro era sacrificado, o sangue era apresentado sobre o altar. Veja, lá no Egito nós temos um cordeiro dentro de casa. Agora nós temos um cordeiro sobre o altar.
Esse é o Cordeiro do encontro, porque Deus decide habitar no meio do povo, através do seu tabernáculo, que foi construído, e da arca, da sua arca, a arca da aliança, que estava dentro desse tabernáculo. E aquele acampamento, ele ia, durante toda a sua trajetória, naquele deserto, rumo à terra prometida. Aquele tabernáculo era carregado, e cada vez que o acampamento era montado, aquele tabernáculo era montado no meio do acampamento dos israelitas. E esse ritual constante, dia após dia, mês após mês, ano após ano, imprimiu na consciência, na mente, no coração dos israelitas o significado do cordeiro que tinha que ser morto, porque nós pecamos. Então, aquela imagem de que o pecado gera morte e que a consequência do meu pecado é que sempre haverá uma morte, ficou muito clara no coração. Esse era o cordeiro da expiação. Isso acontecia continuamente, de forma que o profeta Isaías, que veio 700 anos antes de Cristo, ciente de todo esse ritual que acontecia de expiação, de purificação, ele vai declarar, apontar 700 anos depois para Jesus e dizer: olha, todo esse sacrifício de expiação, que tem que ser repetido vez após vez, vai ser concluído de uma única vez por todas e para sempre, na pessoa do Cordeiro de Deus, do Aminós, que nos livra da culpa, que remove o nosso pecado. Então, em Isaías capítulo 53, verso 7, a partir do verso 7, ele vai dizer assim: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre o Aminós, sobre aquele cordeiro, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. E o profeta vai dizer: como cordeiro, como Aminós, ele foi levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Graças a Deus pelo Aminós, graças a Deus por esse cordeiro que nos expia, esse que remove a nossa culpa, esse que nos purifica e esse que nos permite ter um relacionamento, esse que permite que nós convivamos com Deus. Ou seja, a primeira ação do Cordeiro de Deus, o passa, foi para nos libertar da escravidão e para nos livrar do juízo. O segundo fala da nossa manutenção, do nosso relacionamento com Deus, porque um dia você foi resgatado do império das trevas, mas aí começa uma nova jornada, você foi feito uma nova criatura e agora você vai caminhar nessa jornada, nessa peregrinação, enquanto nós estamos aqui na terra, num relacionamento com o Senhor. E a verdade é, queridos, que aqui e ali nós cometemos um pecado, nós caímos, nós falhamos, e graças a Deus porque temos o Aminós, que por meio do seu sangue nós somos purificados. Então essa segunda designação para o Cordeiro de Deus trata da possibilidade do nosso relacionamento, da manutenção contínua desse relacionamento com Deus, até o dia que nós iremos ao encontro com Ele estaremos para todos sempre. Graças a Deus. Então essa segunda etapa trata de Cristo como sacrifício pelo pecado, esse cordeiro que remove a culpa e que nos reconcilia com Deus. 1 João capítulo 1, verso 7, falando dessa ação que se cumpre plenamente em Cristo Jesus, diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia, glória a Deus. Como seria difícil viver uma vida de relacionamento com Deus se não houvesse o Aminós? Não teria como. Como que nós seríamos purificados? Como que nós seríamos perdoados? Como que nossos pecados seriam expiados? Como que nós nos aproximaríamos de Deus e permaneceríamos vivos se não houvesse o Aminós, o cordeiro que remove o nosso pecado?
Graças a Deus. Mas tem um terceiro termo, queridos, que designa Cordeiro de Deus, que é a palavra arnion. Essa palavra grega trata agora do Cordeiro do Reino. Diga comigo, o Cordeiro da libertação, o Cordeiro da expiação, e agora nós temos o Cordeiro do Reino. Então, Apocalipse capítulo 5, verso 12, nós cantamos aqui a canção do Apocalipse, né? E esse cântico fala: digno é o Cordeiro, arnion, a palavra usada aqui. Digno é o Cordeiro que foi morto. Esse Cordeiro foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Esse Cordeiro que Apocalipse, João está na ilha de Patmos quando ele recebe essa revelação. É o que significa o nome do livro Apocalipse, revelação. Foi descortinada a visão para ele ver aquelas coisas. E o que ele vê? Qual é a visão que João tem? A visão tremenda, impactante. Talvez João pensasse que o que ele iria ver seria um leão rugindo num trono. Ele viu também, mas ele viu o Cordeiro vencedor que reina. Ele viu o arnion, e essa é a palavra usada. E nós vamos ver aqui, Apocalipse capítulo 17, verso 14, ele vai descrever que exatamente haverá uma luta, uma batalha. Ele diz: lutarão contra o Cordeiro, os inimigos lutarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, ele é o arnion, ele é o Cordeiro que venceu, ele é o Cordeiro que reina. Ele não apenas está ele não apenas está na casa, o Emanuel, Deus conosco. Ele não apenas está na nossa caminhada, na nossa jornada, nos limpando dos nossos pecados, mas ele está assentado sobre o trono, reinando soberano pelos séculos dos séculos. É o Cordeiro que reina, é o arnion, aleluia. E diz: serão vencedores também os chamados. Está falando de mim e de você, os eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Quantos aqui estão com o Cordeiro? Aleluia. Então, amados, essa é uma fase que fala da etapa do reino. A primeira fase foi a fase da libertação. A segunda fase é a fase da nossa peregrinação, do nosso relacionamento, do nosso encontro. Nós um dia tivemos um encontro com o Amnós, com o Cordeiro que nos purifica. Mas nós teremos um outro encontro. Nós teremos um encontro com o arnion, com o Cordeiro que reina. Porque ele prometeu que viria buscar a sua igreja, e nós iremos ao seu encontro, estaremos com ele. E não apenas isso, mas nós reinaremos com ele. Então, após entrar na herança e conquistar o território lá na terra prometida, nós já estamos agora falando de Josué, porque Moisés levou o povo até Horebe, até o monte de Deus. Eles ficam ali cerca de 2 anos, depois começa a peregrinação deles pelo Egito, e nesse processo eles se rebelam, eles pecam, e aquele tempo acaba virando 40 anos de peregrinação, até que Moisés morre, e agora Josué tem a incumbência de introduzir o povo na terra do Egito. E aí Josué é o líder, e ele entra com o povo de Israel na terra do Egito, e ele começa aquela campanha de conquista, de vitória, de reinar sobre a terra prometida que Deus deu. E eles derrotam a Jericó, depois eles derrotam a cidade de Ai, e aí ele levanta um altar. Veja comigo Josué capítulo 8, verso 30 e verso 31. Então, após entrar na herança e conquistar o território, Josué oferece um holocausto com o Cordeiro que morre, e é sacrificado e oferecido, mas como um Cordeiro da vitória. Josué 8, 30, 31 diz: então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal,
como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito na lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, que não tinham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Sobre esse altar ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Então o holocausto era um animal, um cordeiro que era oferecido completamente. O cordeiro que morreu, como João teve a visão. Olhei e vi um cordeiro que morreu, mas que a ele foi dada honra, glória, louvor, aquele que reina pelos séculos dos séculos. Então essa é a etapa do reinado. Depois de caminhar no deserto, Israel entra na terra que o Senhor prometeu. Queridos, o cordeiro morreu. O Cordeiro ressuscitou, aleluia, é o que nós vamos celebrar no próximo domingo. E ele voltará para buscar a sua igreja e entregar a herança prometida, a terra prometida aos santos, quando então nós reinaremos com ele. Essa terceira fase então fala de Cristo como o Cordeiro glorificado. O Cordeiro que tinha as marcas da morte, mas que reina e que está vivo. O cordeiro que venceu o último inimigo a ser vencido, a morte. O cordeiro que morreu para vencer a morte. O cordeiro que venceu a morte morrendo e ressuscitando. Esse cordeiro vence e reina pelos séculos dos séculos. Aleluia. Eu queria concluir essa mensagem dizendo que no Êxodo, o sangue do cordeiro, do Páscoa, esteve na porta, livrando do juízo e libertando-nos da escravidão. Em Levítico, o sangue esteve no altar, removendo a culpa, purificando-nos e possibilitando um relacionamento com Deus. Em Josué, o sangue do cordeiro esteve no altar da vitória, da conquista da herança, da terra prometida. E em Apocalipse, o cordeiro está no trono, reinando para sempre. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo é o que nos livra e liberta, nos livra do juízo e nos liberta da escravidão. Ele é aquele que remove a nossa culpa, nos purifica, reconciliando-nos com o Pai. Ele reina soberano e nos introduzirá na terra prometida, onde reinaremos com Ele.